Quando veremos Superman de novo? James Gunn tem a resposta e eu vou te contar depois da vinheta. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, bora falar de Superman mais uma vez. O filme está em cartaz, o filme está colecionando recordes, bateu o recorde de segundo, recorde de terço, recorde de quarto, recorde de quinta, tá indo para um segundo final de semana que pode ser bastante surpreendente. Não tem grandes concorrências, eu sei que vocês fizeram, tá tomando cacete aí da crítica. Smurfs é um filme menor, tem tudo para fazer um excelente segundo final de semana e mordiscar aí, quem sabe, metade do bilhão, que tem muita gente aí torcendo para esse filme arrecadar. Mas não é sobre isso que eu estou aqui para falar de bilheteria do Superman, estou aqui para falar da volta. Quando aparece de novo? Quando terá mais uma participação em algum lugar? O público agora está perguntando, está querendo mais. Está querendo mais. Isso é uma excelente notícia. Porque a função desse filme, vou repetir aqui o que eu venho falando, é fazer o fã querer mais. É fazer o público se apaixonar por esse universo, por esses personagens, querer saber mais sobre eles. E James Gunn respondeu sobre um retorno do Superman, onde ele vai ser usado de novo. Quando o Josh Hollis, o entrevistador, pergunta para ele sobre a volta do Superman, se ele teria uma participação em Supergirl, se ele pode falar se o Superman estará em Supergirl ou não. E o James Gunn diz o seguinte, que nós veremos Superman antes disso. Mais cedo ou mais tarde, nós veremos Superman. Você não terá que esperar tanto. Ou seja, em menos de um ano, Superman vai fazer mais uma participação em algum lugar. Ora bolas, digo eu, nós temos 2 projetos em andamento onde o Superman pode dar a sua aparição, pode dar uma pintada. Primeiro, Pacificador. O segundo, Lanternas. Bom, sabemos que tem um personagem que está tanto em Pacificador quanto em Lanternas, que é o Guy Gardner. O Nathan Fillion, ele aparece no trailer de Pacificador, quando eles meio que estão recrutando novos membros para a Gangue da Justiça e o Pacificador está sendo entrevistado. E ele vai aparecer em Lanternas, já está confirmado. Que apesar de ter Guy Gardner, Hal Jordan, é uma história do John Stewart. John Stewart é o protagonista daquela história. E deve ser o Lanterna Verde oficial de uma possível Liga da Justiça, uma vez que James Gunn está usando a Liga da Justiça Sem Limites como foco para sua própria liga. Então, na Liga da Justiça Sem Limites tem John Stewart, então deve usar o John Stewart. Hal Jordan, não sei se vai de arrasta, não sei, mas é possível também. Mas voltando ao Superman. Então temos esses 2 projetos. Então, além do Guy Gardner, que apareceu nos 2, é um personagem que apareceu no cinema e depois nas séries, Superman também pode fazer sua aparição. Vamos aos poucos. Primeiro, Pacificador. Qual a possibilidade de Superman aparecer em Pacificador? Vamos lembrar que nós temos uma questão ainda em aberto da primeira temporada. Porque na primeira temporada aparece o Super Sombra, né, antecipando, inclusive, o Sentry lá da Marvel. O Super Sombra. Quando estão filmando no estúdio do lado o filme Flash. E o Momoa está fazendo um pós-crédito no Flash. Aproveitando que os 2 atores estavam no set, eles convidam ambos para dar uma chegadinha e filmar um pós-crédito pro Pacificador. É quando o Pacificador encontra a Liga da Justiça. Um momento que ficou muito divertido naquela época, mas que depois virou uma dor de cabeça, né? Porque o que fazer com aquela cena? A Mulher Maravilha aparece como Sombra e o Superman também. Eles são substituídos por dublês. Só o Momoa e o Ezra Miller estão naquela cena. Eles nem chegam a contracenar, né, com o Pacificador. Eles fazem separado, depois montam tudo, assim que é feito. Então, ao mesmo tempo que Superman estava sendo filmado, também estava sendo filmado o Pacificador. Tem vários momentos que a gente descobre que James Gunn estava entre um estúdio e outro. É por isso que ele usa a Gangue da Justiça, que a Isabela Mercê, como a Mulher Gavião, tá no Pacificador. E o Guy Gardner também. Eles aproveitaram, os caras estavam de figurino, estavam ali. É só filmar. O mesmo pode acontecer com o Superman. David Corenswet tá no set, tá com o cabelo arrumado, tá com o traje ali. Pô, faz um especial aí, faz uma ceninha com o John Cena. Vamos lembrar que o Pacificador, inclusive, aparece em Superman. Então pode ser que a gente use esse Superman aí. Finalmente apareça o Superman em Pacificador e não um dublê sombreado.
Pode ser que ele tenha utilizado, é fácil fazer isso. Resta saber se o James Gunn vai querer realmente usar o Superman em séries ou vai guardar o personagem só pra filme. Não é o que tá aparecendo. Parece que a gente vai ter o Superman como uma figura recorrente em outros projetos do DCU. Não mudando a alternativa da história, mas sempre ali, com uma referência. O segundo é Lanterns, que é uma história envolvendo investigação, é uma história inspirada no True Detective, que a princípio não tem grandes ambições de superpoderes, galáxias, planetas, naves espaciais. Vai ser uma história mais focada no lado terráqueo desses atores, desses personagens. Tem o Guy Gardner, que já levanta essa conexão forte com o filme Superman. Por que não? Em algum momento ali, Superman dá uma baixada para falar alguma coisa, para poder fazer essa referência, essa conexão com o filme. Em todos os dois, eu acho possível que David Corey Sweater apareça como Superman, tanto em um quanto no outro. Assim como aconteceu com o Pacificador, sabe? Não precisa ser ao episódio especial Lanternas e Superman contra a ameaça de Brainiac. Não é isso. Simplesmente uma página de jornal do Planeta Diário com o Superman na capa. Simplesmente uma matéria de jornal falando do que aconteceu em Metrópolis. A cidade rachou no meio, da reconstrução de Metrópolis. Isso pode estar sendo parte de Lanterns e de Pacificador também. E é isso que ajuda a gente a ter essa consciência de que estamos num universo muito mais amplo. E eu acho que não é tão difícil de acontecer, uma vez que o James Gunn tem total controle dessas produções. Ele é o CEO da parada, ele não é só o diretor de Superman. Ele controla todos os projetos. Mesmo que ele não dirija, mesmo que ele não escreva. Mas ele tá sabendo de tudo. Então, para ele colocar referências aqui e acolá é muito fácil. Porque ele não tem que pedir autorização, não tem que pedir liberação desses personagens. Então eu acho que é isso que ele quer dizer. Não é que vai ter um episódio dedicado ao Superman. E sim, nessa série, o Superman estará presente de alguma maneira, pontuando o que aconteceu em Metrópolis. As repercussões do que aconteceu. Um buraco negro se abrindo no meio da cidade. Isso tem consequências. Que consequências são essas? Eu acho que vai ser meio que referenciado, apontado em algum desses projetos. Ainda mais porque Lanterns tem a ver com a proteção do planeta Terra. E se vai ter Guy Gardner pode falar alguma coisa que aconteceu, ele viu tudo aquilo ali. Então eu acho que é por aí que vai. Tá? Não fica esperando aí que vai ter um Pacificador e Superman, as aventuras de Pacificador e Superman. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Uma aparição pode ser qualquer coisa. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.